A paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos, irmãos em Cristo Jesus e amigos. Quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade de falar um pouquinho da palavra do Senhor Jesus. Meu nome é Evangelista De Wilson. Eu congrego na IB Paz, aqui em Carapicuíba. Meu pastor é o pastor Mauro. E eu quero falar um pouquinho a respeito, queridos irmãos e amigos, a respeito de um assunto que já estávamos falando, os ensinos, os princípios elementares da doutrina de Cristo. Eu já tinha mencionado 2 vídeos a respeito dos princípios elementares, aonde abrange. O primeiro vídeo foi baseado em as obras mortas, né? O segundo item, fé em Deus, que é a confissão de fé. Aí no segundo vídeo foi mencionado a imposição das mãos, que é a unção vinda através das mãos dos nossos líderes. E o quarto item, que é a doutrina do batismo. E o quinto item desse ensino, que está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo do 1 ao 2, o quinto item significa a obra da ressurreição dos mortos. O que isso quer dizer? Quer dizer sobre os que estão em Cristo Jesus, os que estão descansando, os que partiram dessa vida para o descanso, ou seja, na sua morte, eles estão descansando, aguardando esta ressurreição, aguardando o arrebatamento da igreja. Amém? Então gostaria de conversar com vocês neste momento a respeito do item, a ressurreição dos mortos, que é o quinto item dos princípios elementares da doutrina de Cristo, que significa o arrebatamento da igreja. Aqueles que estão em Cristo não morrem. Amém? Nós iremos ler aqui uma palavra do Senhor Jesus, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Este assunto que o Senhor colocou no meu coração vai estar inserido dentro deste assunto, desta palavra. Amém? Vamos ler. O subtítulo diz: a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor Jesus. Versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então o apóstolo Paulo ele traz um assunto que para muitos, nos dias de hoje, na atualidade que estamos vivendo, não tem noção disto. Muitos acreditam que após a morte, uns já vão para o céu, e os que não estão com Cristo, que faz coisas más, estarão no inferno diretamente. Mas a palavra do Senhor Jesus, ela tem ordem.
O nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é amoroso, Ele é longânimo, Ele é inteligente. E Ele faz as coisas tudo em conformidade com o que há de acontecer. A palavra do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, Ele não faz nada, Ele não atropela. Ele não atropela nenhum dos teus preceitos da Bíblia. Então a Bíblia é um livro que tem ordem, que tem organização, que tem momentos, que tem os tempos certos, os momentos exatos para cada coisa ser executada, entendeu? Então, o apóstolo Paulo, ele está nos dizendo isso, que aqueles que morreram, que estão descansando no seio da terra, que morreram com Cristo, eles serão ressuscitados. Eles serão ressuscitados e se encontrará com os que estão vivos nas nuvens com Cristo. Eu gostaria de mencionar o que significa o arrebatamento. O significado de arrebatamento é levar com violência, ou de súbito, ou arrancar. A palavra arrebatar é isso, é ser tomado para si. É algo repentino, de repente. O arrebatamento da igreja é para aquele que serve ao Senhor, que tem o Senhor no seu coração, que teme a Ele. O arrebatamento da igreja é para aquele que tem comunhão com Ele. É para aquele que vive com Ele em santificação, em obediência, que a cada dia está em comunhão com Ele, que a cada dia está ligado nele, independente da situação que esteja passando, mas a tua fé, a tua confiança, a tua dedicação é no Senhor, porque Ele sabe que está de passagem nesta terra. Ele sabe que Ele é peregrino nesta terra. Então, este item é um troféu para todo aquele que disse não às paixões da carne, disse não a você mesmo, às tuas vontades, os teus desejos, as tuas paixões. Disse não, renunciou-se a si mesmo por amor à palavra de Deus, ao Espírito Santo e a Cristo. Então o arrebatamento da igreja é o troféu. É um símbolo que os que temem ao Senhor aguardam. Existem alguns textos bíblicos que eu selecionei e gostaria de compartilhar com você. No livro de Isaías, capítulo 26, Isaías 26, louvado seja Deus, versículo 19, vai dizer assim: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Então o profeta Isaías já profetizava sobre a ressurreição dos mortos. Isaías 60, versículo 1 e 2, vai nos dizer isto. Na minha Bíblia diz o seguinte: dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Em outras edições fala: levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor renasce sobre ti. Porque, o versículo 2, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece o resplandecente, o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Ou seja,
Cristo, ele resplandecerá na vida de todo aquele que espera por ele, que crê nele, que espera as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Mateus 24, está escrito assim, versículo 36 ao 44. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada o outro. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Deus. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então temos de estar preparados para o dia do arrebatamento da igreja. Muitos não acreditam, muitos não têm esta noção, muitos não entendem este preceito, que Cristo fará isso. Precisamos estar atento e vigilante, guardando a palavra, a nossa fé, a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, para este dia. Amém? Em Marcos 13, louvado seja Deus, Marcos 13, Marcos 13, 32. Mas a respeito daquele dia é a mesma coisa, é o mesmo assunto. Mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, os evangelhos eles vão falando do mesmo assunto para que nós possamos entender. Lucas capítulo 21, 34 e 36 também fala o mesmo assunto. No livro de João capítulo 5, versículo 21, está escrito assim: Pois assim como o Pai ressuscitou e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então isto é real, é verdade. João 5, 25 ao 28, 25 fala assim, em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Olha o versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Glória a Deus. Em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porque o que fora impossível a lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, Deus, ele fez isso. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O versículo 1 e 2 de Romanos 8. Primeira Coríntios capítulo 15.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 11. 1 Coríntios 15, 11. Olha só que coisa interessante, irmãos. Portanto, seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar se Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverados contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, e sim é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais os que dormiram em Cristo permaneceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então o apóstolo Paulo está nos alertando a isso, a acreditar neste processo, nessa transformação que Cristo irá fazer com todos aqueles que têm Ele em sua vida e o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele é bem enfático em chamar a atenção. Você que não acredita, você que acha que por ter Jesus Cristo, por dizer que tem Jesus Cristo no coração é o suficiente e vai estar com Ele, eu quero te dizer que não. Você precisa ter a certeza. Você precisa ter convicção. Você precisa ter essa confiança dentro de si que, assim como Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai, esta é a sua vontade para com as nossas vidas, para com todos aqueles que servem a Ele com sinceridade. Que você saiba disso, meu irmão, minha irmã e amigo. Precisamos lutar por este objetivo. Estamos vivemos peregrino em uma terra alheia. Estamos em um corpo pecaminoso. Este corpo é matéria, é pó, ele se dissolverá. E logo após a nossa dissolução, é aí que começa a nossa vida, a verdadeira vida, a realidade dos fatos, que é na eternidade. E nós precisamos estar preocupados com isso. Aonde é que você quer estar? Com quem você quer estar? Quer estar com Cristo no descanso, vivendo uma vida perfeita com Ele, como Ele é? Ou você quer sair desta vida e simplesmente voltar para o pó e do pó ser condenado e viver a eternidade, como a palavra diz, no inferno ou no lago de fogo? É de se pensar. Que os irmãos possam meditar nesta mensagem. Este assunto é um assunto longo e eu prefiro dividir em etapas. Então vou terminar este vídeo, que os irmãos possam se interessar e sentir o desejo de ouvir o próximo, porque é a sequência. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus Cristo.